Depois que a gente se torna mãe, muitas vezes a gente se depara com realidades que até então estavam adormecidas dentro de nós. Coisas que vieram à tona em relação a mim, a minha história de vida, e que estavam latentes, reverberando, murmurando internamente dentro de mim. Porém, eu não sabia como lidar com tantas emoções, tantos emaranhamentos, tantos sentimentos, tantas coisas que vieram. Eu faço análise desde 19 anos de idade, então chega algum momento que não é a ficha que cai, é o orelhão inteiro que cai e começa a fazer muito sentido, só que quando você tá no momento da erupção ali, porque nós somos um vulcão, né? Nós temos aqui um vulcãozinho bem adormecido, mas na hora que ele vem com força total. Se você cresceu numa família disfuncional, o quanto você está reproduzindo isso na família que você constituiu. Então, assim, esses atos de se perguntar e ter coragem para lidar com a verdade que se apresenta ali e se responsabilizar pela sua parcela, como que isso direciona a sua maternidade, no caso do pai, como que direciona a paternidade dele, como que é a relação construída com as crianças, né, com os adolescentes que a gente colocou no mundo a partir da nossa história. A gente está perpetuando aquilo que aconteceu conosco, todas aquelas violências que nós vivemos quando fomos negligenciados, quando fomos silenciados, quando a gente tem os nossos sentimentos desvalidados, a gente está criando crenças sobre aquilo que a gente sente. Aquelas necessidades que precisavam ser atendidas na nossa infância, as necessidades básicas do afeto, do amor, do acolhimento, do colo, do olhar carinhoso, do respeito à nossa integridade, tendo aquela dignidade respeitada no nosso desenvolvimento, isso não existia, gente. As pessoas nem sabiam. Se a gente pega a história da infância, a gente vai ver que a criança ela era vista como um mini adulto. Então, historicamente, as infâncias eram negligenciadas. Agora que a gente está tendo esse olhar mais cuidadoso e principalmente para a formação desse cérebro que está acontecendo após o nascimento dos nossos filhos. A neurociência é uma coisa recente que vem comprovar, inclusive, muito do que os teóricos do desenvolvimento humano, o que o Freud, por exemplo, falava. Até coloquei aqui numa aula que eu fiz de neurociência, falando sobre as memórias dos primeiros anos de vida, que entra lá na memória intrínseca, né, que fica guardadinha e que a gente não se lembra nos 3 primeiros anos das nossas vidas, e que quanto mais negativa for a experiência, mais guardadinha ela ficar, porque é uma maneira que o cérebro humano faz com que a gente sobreviva a essa situação de estresse. E Freud falava da questão de recalcar, do recalque que fica lá no inconsciente. Então, assim, são coisas que vão mudando de nome, mas que vão vindo à tona com a ciência, comprovando aquilo que Freud já falava na época dele. Então, eu quis trazer as necessidades básicas do ser humano que fazem parte da constituição, da modulação desse cérebro que está acontecendo após o nascimento de cada um de nós. Primeiro, para a gente entender o porquê, a origem de todas essas doenças mentais. Eu passei por um processo de depressão muito profundo, que eu sequer me dava conta, porque eu estava com depressão, mas era funcional. Eu não ficava deitada 48 horas do dia, sem tomar banho, sem comer, sem nada. Não, eu continuava no automático, funcionando, mas depois eu vim entender um monte de coisa que aconteceu após ter saído daquele quadro de depressão horroroso. A depressão, quando a gente fala do cérebro, é quando entra num congelamento, né? Então, durante 4 anos da minha vida, eu fiquei congelada nesse processo todo. Agora que eu tô começando, quem me acompanha aqui mais tempo vai lembrar bem, assim, do quanto que eu era ativa, depois eu fui, né, uma coisa ou outra, enfim. Fato é, gente, que uma das necessidades básicas do ser humano é a questão do pertencimento. Eu demorei 45 anos para entender que eu não preciso pertencer a mundo de ninguém. A necessidade que há dentro de mim é pertencer a mim
mesma. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, requer que você seja quem você é. O Nelson Rodrigues tem uma frase que é a minha paixão, e eu termino as memórias dele dizendo isso. Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Se a gente fosse do jeito que a gente nasceu para ser, e de fato a gente foi mudando para se encaixotar, para entrar dentro desses padrões, esses enquadramentos desses padrões sociais, a gente foi se desconectando de quem a gente é, de quem verdadeiramente a gente é na nossa essência. Eu fiz uma pesquisa aí, perguntando se as pessoas sabiam quem elas são na sua essência. Muitas responderam que sim. Eu posso garantir para vocês que se você deixa de fazer qualquer coisa que você tem o desejo de fazer por conta da aprovação alheia, com medo do que o outro vai pensar sobre você, sobre aquilo que você está fazendo, você ainda não se conectou com a sua essência. Definitivamente você ainda não se apropriou de quem você é. Você ainda não está no pertencimento de si mesma ou de si mesmo. Então, o meu convite de hoje é para você aprofundar a reflexão sobre isso que eu estou falando para vocês, porque a gente precisa entender quem a gente verdadeiramente é e o que realmente a gente veio oferecer a esse mundo que estamos aqui vivendo nele. Entender que somos livres. Até coloquei isso nos stories, né? Sobre um atendimento que eu fiz, sobre a importância dos pais e das mães entenderem que somos livres e que os nossos filhos podem ser livres também. E educação é diferente de opressão. Educação é um direcionamento. Educação é orientação. Educação é um norte que a gente dá para o nosso filho. Não é adestramento. Criança não tem que ser adestrada. Criança precisa ser orientada. Criança precisa ser direcionada. Sair desse desejo insano de querer obediência. Obediência é lei externa. O que cabe um pai e uma mãe consciente é estimular o respeito. O respeito é uma lei interna. Se você me convidar para sua casa e que tiver uma barra de ouro lá, eu não vou pegar essa barra de ouro, porque eu sei que se eu pegar a sua barra de ouro, eu estarei infringindo uma lei que é interna, que está dentro de mim, de jamais pegar um alfinete que seja da outra pessoa. Isso é respeito. É respeito pelo que a outra pessoa batalhou para ter. Enfim, mesmo que tivesse ganhado, por exemplo. É respeito. Que é muito diferente de obediência, gente. Obediência é o quê? Ficar batendo continência? Para pai, para mãe, para professor, para padre. É o quê? O que é obediência? O que é obedecer? Já pararam para refletir sobre isso? Então eu juntei um assunto no outro, primeiro porque o que acontece na fase adulta é resultado da infância e da adolescência vivida. O que acontece na adolescência é resultado da infância vivida. Então a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, como dizem por aí, que eu já esqueci o nome da autora dessa frase. O fato é que isso é real e a gente precisa olhar isso com o carinho que merece. Até para a gente entender as histórias que a gente vai se envolvendo na nossa fase adulta e o que a gente está perpetuando com os nossos filhos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.